acompanhantes do prefeito Jorge Queda, o Edmar, o Paulo, Paulinho, o Alacir Junqueira. Chegaram cedo aí hoje, né? O Alacir é fazendeiro lá próximo de Umas, né? Tá aí. Chegou aí hoje. Mas prefeito Jorge Queda, o que na opinião do senhor o levou a ganhar as eleições desse ano em Umas? Jeromim, nós observamos que em Umas passava, né, no período eleitoral, antes da eleição até, através de pesquisas qualitativas, conversas com o eleitorado, com a nossa militância, que era necessário propor um novo projeto para Inhumas, um projeto que viesse de encontro com as necessidades do cidadão, ver Inhumas por outro lado. Inhumas faz parte da região metropolitana que vem se desenvolvendo, né, a passos largos. Inhumas não pode ficar, né, parado no tempo. Então nós apresentamos um projeto independente, voltado para a comunidade, um projeto que foi construído tendo sempre o cidadão como foco, e o embate político da nossa parte foi tratado com muito respeito. A nossa campanha foi baseada no trabalho, uma campanha singela, mas com muita dedicação e muito trabalho. E quando nós fomos para a rua apresentar esse projeto, o eleitor entendeu que o momento era um momento oportuno, um momento de mudanças. Enfrentamos lá 2 adversários preparados, com a estrutura política considerável, são grupos políticos consistentes que vêm se alternando no poder em Umas há muito tempo, mas de forma muito respeitosa, né, propondo no campo das ideias, o que pode ser feito por Inhumas, o que será feito a partir de 1º de janeiro da nossa gestão. E o eleitor nos deu essa confiança, né, nos dando 13.849 votos, e nos confiou a oportunidade de administrar a nossa cidade a partir de janeiro. Bom, na eleição anterior, o senhor foi candidato pelo PMDB, em oposição à situação representada pelo prefeito Abelardo Vaz, que tentava a reeleição, e agora foi oposição ao próprio PMDB. O que ocorreu nessa relação? Eu sou, historicamente, né, a minha origem, minha origem política é do PMDB, desde os 16 anos, aí pelos idos de 89, 90, militando junto ao PMDB. Devo isso ao ex-deputado e amigo José Sado, porque, né, a nossa amizade é de longa data, e vi, né, as administrações dele, acompanhei candidaturas, participei dessas candidaturas, de modo que no início da década de 2000 o PMDB começou a colher ali algumas derrotas em Umas. Perdemos em 2004, perdemos em 2006, e num projeto de mudança, em 2006 eu fiz parte da comissão executiva do partido, uma comissão que propunha naquele momento uma renovação e uma mudança. Em 2008 nós tínhamos o atual prefeito, Dr. Abelardo Vaz, com avaliação muito alta, muito positiva, concorrendo à reeleição, de modo que o PMDB ficou praticamente sem candidato a 100 dias das eleições. Em meados de junho nós tínhamos o candidato que foi o candidato derrotado nesta eleição, né, que naquela ocasião entendeu que não deveria disputar a eleição com a Abelardo, muito bem avaliado, e pediram para que a gente disputasse essa eleição em 2008. Então foi uma candidatura tampão, rápida, mas não sou de correr de batalhas, tenho muita fé em Deus e digo sempre, enquanto Deus me der saúde, estarei lutando, né, e a luta em prol de um povo ordeiro como é o povo inhumense, é sempre muito motivador. Agora, viu, Ivan, o Jorge Queda é formado em Direito, é advogado, então está defendendo uma boa causa para a cidade de Umas agora, né? E eu quero perguntar isso aqui para o senhor. A vitória do senhor pode ser creditada na conta da oposição ao governo do estado, ou não é propriamente dessa maneira? Eu diria que nós temos hoje uma condição, né, de independência, muita racionalidade para poder discutir isso. Já estive com o governador, diga-se de passagem, fui muito bem recebido pelo governador e disse a ele: o governador tem muitos amigos em Umas, tem olhado com muito carinho para a nossa cidade nos últimos mandatos, né, dele aqui no estado, e pedi para que não seja diferente, e me dispus a estar com ele sempre que ele entender que Umas pode somar também no cenário estadual, no cenário aqui da região metropolitana, até porque eu faço das palavras do governador as minhas. Governo não faz oposição ao governo, e o governador sabe disso. Ele é um estadista, tem feito um trabalho por todo o estado, e com Umas não será diferente. Sempre que entender que nós podemos somar com o desenvolvimento do estado, nós estaremos à disposição para recebê-los de braços abertos. E na eleição de 7 de outubro de hoje, o que o senhor verificou que é o maior anseio da população inhumense hoje?
A população iumense, Jeromim, está com a autoestima abatida, em baixa, né? E a proposta nossa é de fazer um governo ao lado do povo. Então nós vamos trabalhar inicialmente para aquelas questões que são mais urgentes, que em umas não fogem à regra dos demais municípios goianos e brasileiros. Temos grandes problemas estruturais, saúde pública, educação, que já começa o ano letivo agora no início de janeiro. Então nós temos essas prioridades e no segundo momento trabalhar a questão estrutural, melhorar a parte urbana da cidade, fazer um trabalho para poder embelezar a nossa cidade, que está precisando, e desenvolver também um projeto buscando o desenvolvimento comercial e industrial, valorizando inicialmente as empresas iumenses. Inhumas é um grande produtor de confecção, cama, mesa, banho, vestuário de modo geral. Eu digo que esse setor bem organizado pode levar a Inhumas ao maior produtor de confecção do Brasil. Hoje nós temos mais de 4.000 inhumenses trabalhando diretamente no setor. Então, se nós considerarmos a população economicamente ativa do município, isso gira em torno de 30% a 35%. Quer dizer, é um número considerável que merece a nossa atenção e que terá a nossa atenção. Mas não é só isso. Inhumas produz muito alimento, derivados de alho, de leite, indústria de doces, então tem uma gama de segmento aí de comércio e indústria que deve ser valorizado. O ano que vem nós queremos já promover uma feira empresarial em Inhumas para trazer Goiás para conhecer o nosso produto, conhecer o nosso município, trazer o Brasil para conhecer Inhumas, de modo que com algumas ações do ponto de vista organizacional, eu tenho certeza que nós daremos um grande salto de desenvolvimento, melhorando sistematicamente serviço, emprego e renda e o desenvolvimento das nossas empresas. E trabalhar para levantar a autoestima do cidadão, melhorando, sobretudo, esses serviços básicos que são obrigação do gestor. Qual é a população de Inhumas hoje, prefeito? Inhumas tem pouco mais de 48 mil habitantes, é um povo ordeiro, é um povo trabalhador e um povo que tem se mostrado disposto, está empenhado nessa proposta nossa de fazer esse trabalho diferente por Inhumas. Eu tenho certeza que vai ser o nosso parceiro, é o povo iumense. Estamos entrevistando hoje o Jorge Queda, ele é o novo prefeito de Inhumas. E o Edgar é horário hoje, né? É o nosso colega aqui da Rádio Mil, acabou de chegar aqui agora, ele é de Inhumas também. Prefeito, você tem quantos anos? Tenho 38 anos. Calibre bom, né? 38 anos. Para quem não conhece lá de Inhumas, está nos ouvindo agora, como é que o senhor chegou na cidade? Eu sou filho de pai japonês, a minha família paterna, eles são imigrantes japoneses, aportaram em Santos em 1961, dali foram trabalhar na lavoura, ali na região de Mogi Guaçu, e depois nos idos de 69 vieram para Goiás, ouvindo lá um programa de rádio, ali observaram que tinha uma empresa em Inhumense na época, uma fazenda Santo Antônio, que estava precisando de mão de obra de imigrantes. Aí eles vieram para Goiás em 69 e meus pais se casaram em 72, eu nasci em 74, morei ali na região de Santa Amália até 79, então com 4, 5 anos fui para Inhumas, estudei lá por várias escolas públicas, minha formação ela é oriunda de escola pública, me formei em Direito em 2005, fiquei 10 anos, nesse meio tempo fiquei 10 anos no comércio, trabalhando no setor de autopeças e serviços, morei 1 ano no Japão, fui ao Japão em 1993 a trabalho, onde fiquei 1 ano até 94, voltei com o pouco dinheiro que trouxe, montei uma pequena empresa, e nesse meio tempo busquei estudar, que era um grande sonho ser advogado. Então já estou há praticamente 8 anos na advocacia e agora nessa nova empreitada. E só mandar um abraço aqui para o nosso vereador eleito que acaba de adentrar a oficina, Amaury Pessoni, esteve com a gente, faz parte da nossa coligação e é um cidadão que eu tenho plena convicção que vai fazer um grande trabalho em prol da comunidade iumense. Está bem acompanhado, até o Zé Guilherme Chuan apareceu aqui hoje. Pois é, o Jorge Queda, 38 anos, lembra essa boa safra aí de políticos, deste ano em Hidrolândia tem o Paulinho, foi jogado, o goleiro do Vila Nova. O senhor também jogou futebol, né? Joguei, mandar um abraço especial pro Paulinho, em Hidrolândia, desejar a ele sucesso na gestão. 34 anos, parece. 38, o Paulinho da minha idade, nós somos contemporâneos do Vila Nova de
87 ou 92, nós estivemos juntos lá. Em 34 é o Edson da Casa de Apoio, né, de Paraúna, né? Para quem está começando ou nos ouvindo agora, né, essa renovação da política, o nosso programa aqui é essencialmente político, e eu gostaria de saber do Jorge Queda, análise do senhor aí da eleição desse ano. Parece que houve uma renovação, inclusive o eleitor, né, queria o novo. Eu observei isso, Ivan, não só em Umas, né, que a comunidade nos deu essa confiança de fazer esse trabalho a partir de janeiro, nos elegendo, mas alguns municípios merecem uma reflexão, né, e uma discussão acerca dessa renovação. Hidrolândia é um caso clássico dessa renovação. Nós tivemos também uma grande renovação em Nerópolis, com a eleição do Fabiano. O Gil, diga-se de passagem, fez um grande trabalho em Nerópolis, mas a população entendeu que queria mudança. E eu observo que é preciso, né, considerar essas candidaturas, fazer sempre um trabalho qualitativo, quando for, né, os partidos buscar essas deliberações, discutir isso junto ao PDT. Qual que foi o maior recado dessa eleição, Jorge? Eu digo que o maior recado que o eleitor deu é que ele está buscando uma alternância, uma mudança, uma renovação, né? Talvez não de nomes, mas sobretudo no campo das ideias, das maneiras, as práticas políticas. Jorge Queda, novo prefeito de Inhumas, como é que o senhor viu essa apatia do eleitor, onde mais de 30% de alguma forma se manifestou ou não votando ou votando nulo em branco? Ivan, o eleitor é movido por aquilo que ele vê, aquilo que ele apalpa, aquilo que ele está vendo acontecer. E nós vivemos, a classe política sobretudo, digo porque a gente observa isso nas ruas, nós vivemos um cenário de muita dificuldade de 2009 para cá. Escândalos, depois... Mensalão, Carlos Cachoeira... Isso. E agora mais um, Porto Seguro. No começo de 2011, em março de 2012, aliás, quando eclodiu essa operação e a prisão do Cachoeira, envolvimento de políticos que até então eram, para nós goianos, a reserva moral da política, isso criou um desgaste, uma apatia do eleitorado com relação à classe política. E nós vivemos isso. E olha que nunca tive mandato, sempre me propus a discutir política no campo das ideias, mas o que nós, candidatos, ouvimos nessas eleições é uma grandeza. É hora de repensar, implementar mudanças políticas eleitorais, o prefeito? Entendo que sim. O momento é de mudança. Nós temos que repensar não só, né, as candidaturas, mas todo um processo político, porque nós temos que os políticos têm que se preparar para enfrentar um eleitorado mais educado, um eleitorado mais qualificado, porque as informações correm muito rápido. Hoje nós estamos aí num momento onde os fatos eles são publicados quase que online, né, em tempo real. E essas informações têm chegado na casa do eleitor. O eleitor tem cobrado postura, tem cobrado ações e tem cobrado cada vez mais o compromisso dos políticos. Estamos entrevistando hoje o Jorge Queda, ele é o prefeito eleito de Inhumas. O senhor falando em renovação, a Câmara de Inhumas parece que também fizeram limpa por lá, né? Nenhum foi reeleito. A Câmara, até nessa legislatura, composta por 9 vereadores, e na próxima legislatura serão 13. E são 13 vereadores que foram eleitos de primeiro mandato, com exceção, né, de um amigo, Zé Geraldo, que ocupou enquanto suplente durante 4 ou 5 meses o mandato, mas os demais são todos vereadores de primeira viagem, são novatos, mas estão trabalhando, estão buscando informações, assistem sessões, né, legislativas ali, estão buscando cada vez mais se prepararem para assumir o mandato em 1º de janeiro.